Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre agropecuária no mundo, tá? Os principais casos que vão ser cobrados no concurso de vocês. Bom, primeiro ponto aqui e muito importante, a questão do continente africano, tá? Primeiro ponto que a gente tem que entender, a gente tem dentro, né, dessa região no mundo o passado colonial, e esse passado colonial ele vai impactar diretamente dentro da estrutura fundiária, tá? Então a gente vai ter a estrutura fundiária do continente africano também muito baseada em latifúndios, ou seja, é uma região de grande concentração fundiária, tá? Então, essa questão fundiária, por conta dessa intensa produção para abastecer o mercado externo, vai gerar sérios danos, principalmente nas questões de absorção, tá, de nutrientes, de níveis de nutrientes que vão ser absorvidos, tá? As questões envolvendo a produção de alimentos, beleza? Então, a questão fundiária impacta diretamente todo esse processo, tá? A gente vai ter uma relação aqui da produtividade da terra com os pequenos produtores. Que relação é essa? São caminhos basicamente opostos, tá? As terras mais férteis do continente, elas estão, né, atendendo às necessidades produtivas do mercado internacional. E os pequenos produtores ou os produtores locais ali que vão atender às condições alimentares da população, são os produtores que são empurrados para as áreas com problemas sérios, né? Problemas climáticos, problemas envolvendo as questões de solo, tá? Acesso à água. Então a gente vai ter esse problema gravíssimo envolvendo o continente africano, principalmente porque a gente tem regiões desérticas, tá? Que tomam conta desse continente, e por isso a gente vai ter uma fragilidade produtiva muito grande. Então, embora o continente africano não seja, né, um continente que tenha um grande volume de atividade industrial, ou seja, ele tem um predomínio muito grande de atividade voltada para o setor primário, a gente tem problemas envolvendo a fome, principalmente por conta dessas contradições que eu citei, tá? Aqui a gente tem um mapa, tá, com a distribuição aqui, basicamente do que é produzido, beleza? Aqui a gente tem, ó, o comércio exterior, que é muito importante, tá? A conexão desses países com o comércio exterior, que é muito importante para a gente entender esses casos do continente africano, tá? Então aqui existem essas disparidades. Bom, na Europa a gente vai ter as questões territoriais dos países, tá? Onde a gente vai ter ali países, de maneira geral, com uma extensão territorial muito pequena, e isso vai fazer com que a gente tenha uma predominância ali de pequenas e médias propriedades. Não quero dizer que não haja, né, grandes propriedades no continente europeu, mas a gente tem, né, propriedades, se comparado, por exemplo, à América Latina, propriedades mais reduzidas. Na Europa, a gente tem um sistema chamado de Mixed Farm, que vai trabalhar, né, que são as áreas produtoras, que vão trabalhar, em muitos casos, com rotação de cultura, tranquilo? Tentando aproveitar ao máximo a potencialidade ali do que vai ser produzido, principalmente por conta das condições climáticas, tá? Então, há uma necessidade de adaptação de produção por conta das questões climáticas. A gente vai ter um uso intensivo de insumo agrícola e de máquinas, tá? E a gente também tem, na Europa, a partir de 62, a política agrícola comum, que ela vai possibilitar, ou melhor, que ela vai tentar impulsionar as práticas agrícolas, gerando melhores condições produtivas, tentando extrair um maior nível de produtividade possível do trabalhador no campo, tranquilo? Então a gente vai ter essa política agrícola comum. Além disso, é muito comum, né, na Europa a gente encontrar alguns questionamentos sobre as questões de alimento, tá? No que diz respeito à importação. Isso porque a gente vai ter, né, algumas medidas de protecionismo na Europa. Como assim?
a gente tem a política agrícola comum, que já vai dar subsídios fiscais, tá, para esses produtores, o que vai baratear a produção, por consequência, baratear esse produto, e esse produto produzido dentro da Europa vai se tornar ali muito mais barato dentro do seu mercado, dificultando a chegada de produtos de fora, ou seja, diminuindo a necessidade de importação ou a possibilidade de importação de produtos. E também a gente vai ter as barreiras fitossanitárias, que são os controles sanitários, tá, desses alimentos. Essas barreiras, muitas vezes, elas são, claro, elas são usadas ali para controle de qualidade de alimento, mas muitas vezes elas também adotam eles adotam esse tipo de barreira sanitária como uma medida de protecionismo. Por quê? Essa barreira ela pode criar um entrave para entradas de determinados produtos, perfeito? Por quê? Basicamente, recusei esse produto por questões sanitárias, ele não atendeu às qualidades, né, a expectativa de qualidade do meu continente. Tá? Então, a gente tem também essas barreiras fitossanitárias. Lembrando, galera, fiscalização acerca de produção de alimento, ela é fundamental, tá? Então, as barreiras sanitárias, os controles sanitários, eles são importantíssimos. Só que isso utilizado para incapacitar a entrada de produtos de fora no seu país é um problema muito grave. Aqui a gente tem, né, o mapinha da Europa com áreas de cultivo, tá? Com áreas de pastagem, com áreas de floresta, com áreas de limitação. Tá? Aqui a gente tem principalmente no que diz respeito à Europa Ocidental, onde a gente vai ter esses mixed farms, tá? Que eu falei para vocês. Na Europa Oriental, no leste europeu, a gente vai ter áreas importantíssimas históricas, tá? Para a agricultura europeia, como por exemplo lá o solo de Chernozion, que a gente tem aulas falando sobre isso aqui, sobre esse tipo de solo, tá? É um solo extremamente rico e que ele possibilita um desenvolvimento agrícola muito forte na Ucrânia, tá? Principalmente produção de cereais e também em algumas áreas da Rússia. Aqui a gente tem os Estados Unidos, onde a gente vai ter, né, um ponto muito importante para a competitividade interna dos Estados Unidos, que é a Lei da Propriedade Rural, criada em 1862. Essa Lei da Propriedade Rural, basicamente visando, tá, atrair imigrantes para o território com um expansionismo, tá, estadunidense, ou seja, o território dos Estados Unidos estava se ampliando, e aí automaticamente a gente vai ter um estímulo a partir da venda de terras para esse povo, tá? Para eles ocuparem essas áreas e começarem então a produção. Então essa lei é importantíssima dentro dessa perspectiva, porque essa lei vai criar competitividade interna dentro do território estadunidense. A gente vai ter os Estados Unidos adotando um sistema de farms, né, que são pequenas e médias propriedades, e tem um ponto muito importante, tá, galera? Eu estou falando de pequenas e médias propriedades nos Estados Unidos e na Europa, mas isso não quer dizer que, mesmo com o processo de formação dessas pequenas e médias propriedades, esse fator não tenha se alterado ao longo do tempo. Em períodos de crise, há, né, uma possibilidade de aumento de concentração fundiária nessas regiões do mundo, tá? Nos Estados Unidos e na Europa. Por quê? Porque automaticamente alguns produtores ali vão quebrar, né, vão falir, e eles vão precisar vender as suas terras, perfeito? Então, automaticamente a gente já tem um ganho de outros produtores, né, esses outros produtores ganhando novas terras. Então, a gente ainda tem algumas pequenas e médias propriedades, mas essa estrutura, por exemplo, como a criada pela Lei da Propriedade Rural, essa estrutura já foi modificada, perfeito? Principalmente ali com crise de 29, tá? Com conflitos, né? Segunda Guerra Mundial, né? Com conflitos que aconteciam no mundo e com crises econômicas. A gente vai ter essa organização do espaço geográfico estadunidense no setor primário, organizada em cinturões, ou seja, os chamados belts, tá? Que são basicamente aqui, ó, são áreas
Isso não quer dizer que essa área não tenha um outro tipo de cultivo, que só tenha esse cultivo nessa área, mas a gente tem um predomínio, tá? Então a gente vai ter cinturão de trigo, cinturão de milho, né, cinturão do algodão, diversos tipos de cinturões produtivos no setor primário. Tá? Por que isso? É basicamente uma compreensão do território e uma tentativa de extrair a capacidade máxima produtiva desse território. Então, por exemplo, eu vou respeitar clima, respeitar solo e respeitar relevo para inserir uma prática agropecuária ali naquela região. Se eu preciso de um tipo de cultivo que é altamente mecanizado e eu tenho uma área de relevo irregular, esse cultivo não vai ser plantado nesse relevo irregular, tranquilo? Então é basicamente assim que funciona. Bom, assim como a Europa, os Estados Unidos também é acusado de um protecionismo exagerado para os seus produtores, tá? Principalmente quando a gente pega o caso ali de economias emergentes que dependem muito de exportação do setor primário, tá? Então, por exemplo, o Brasil, alguns produtos brasileiros, eles têm dificuldade de chegar ao mercado estadunidense, principalmente por conta desse protecionismo, tá? O que seria esse protecionismo? O governo dos Estados Unidos, ele financia e ele cobra juros, né? Ele pressiona para que a cobrança de juros para o produtor agropecuário seja muito pequeno. Então, o produto desse cara, né, desse produtor, ele vai ser muito menor, com preço muito mais barato, muito mais em conta. E aí o nosso produto, com taxações e tudo mais, ele chega lá muito caro, tá? E a gente não consegue competir dentro desse mercado com o nosso produto, beleza? Então também é uma prática de protecionismo, perfeito, galera? Então, na perspectiva mundial, né, é claro, além do terraceamento e jardinagem do sul e do sudeste asiático, a gente vai ter os principais pontos de cobrança nas atividades agropecuárias, esses pontos aqui citados, beleza? Até a próxima, tchau, tchau.